Bom, pessoal, nós vamos dar início agora à nossa aula de vetores e nós montamos aqui sobre a mesa um plano cartesiano com os azulejos. Bom, o plano cartesiano consiste de duas retas perpendiculares, norte-sul, oeste-leste, e um ponto de origem. Bom, nós podemos observar que cada azulejo aqui representaria uma unidade quadrada no sentido norte e uma unidade no sentido leste. Bom, se quiséssemos localizar, no caso agora, um ponto como uma caixinha de tesouro, alguma coisa assim, acho que seria... Aldo, pode colocar a caixinha. E se dissermos que ela está naquela posição ali, a quantas unidades ela está da origem? Ele teria 2 unidades ao norte. E se modificarmos a posição, no caso agora colocando 2 unidades ao leste, então ela estaria 2 unidades distante da origem ao leste. A mesma coisa a gente pode fazer na direção, no sentido contrário. Se colocarmos ela a oeste, estaríamos 2 unidades da origem. A mesma coisa para o sul, aqui teríamos 1 unidade com relação ao sul. Agora, para ficar um pouquinho mais complicado, a gente poderia colocar... Eu acho que seria mais fácil colocar... Aqui nós teríamos 2 unidades ao norte e 1 unidade ao leste. 1 unidade ao leste e 2 unidades ao norte. Aqui teríamos 1 unidade ao oeste e 1 unidade ao norte. Ou 1 unidade ao norte e 1 unidade ao oeste. Bom, nesse caso teríamos 2 unidades ao sul e 2 unidades ao leste, ou 2 unidades ao leste e 2 unidades ao sul. Bom, Aldo, dando continuidade, agora eu lanço a seguinte proposta para você. Que você pegasse essa caixinha de tesouro e colocasse ela a 2 unidades da origem. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2 unidades. Esse mesmo comprimento é esse. Também está 2 unidades da origem. Também se encontra 2 unidades da origem. Então quer dizer, Aldo, que se você colocar essa caixinha sobre essa circunferência, você está sempre a 2 unidades da origem. Mas aí surge a seguinte questão. Como é que você identifica melhor esse posicionamento? Bem, mano, então a partir da origem, a gente vai ter que definir alguma coisa além das 2 unidades, não é isso? Concordo. E se você me pedisse para colocar 2 unidades na direção norte-sul? Aí já ficava mais específico. 2 unidades. Tem mais uma? Ah, pode sim. A partir da origem, 2 unidades. E se nós pedíssemos a partir da origem 2 unidades na direção leste-oeste? 2 unidades para leste ou 2 unidades para oeste. E aí, Manel, poderíamos restringir mais ainda? Eu acho que sim. Qual que seria? Bom, Por exemplo, uma demanda na direção norte-sul. Eu podia deslocar 2 para norte
ou 2 para sul. O que mais você precisaria de solicitar? Eu acho que o sentido aí, né? Que fosse o sentido. Então, quer que desloque 2 unidades na direção norte e sul, para onde? Para o norte. Então vamos definir completamente, sair da origem, movimentar na direção norte e sul, no sentido norte. Sair da origem, movimentar na direção norte e sul, mas no sentido sul. Sair da origem, movimentar na direção leste-oeste, no sentido leste. Sair da origem, movimentar na direção leste-oeste, no sentido oeste. Sair da origem, movimentar 2 unidades, formando um ângulo de 45 graus com a direção leste-oeste. Sair da origem, formar um ângulo de 135 graus com a direção leste-oeste, chegamos nessa posição. Ou seja, para poder definir o deslocamento a partir da origem, nós precisamos de definir então o que, Manuel? Eu acho que 3 coisas básicas, né? Uma intensidade, uma direção e um sentido. Ou seja, precisamos então de intensidade ou tamanho, o número de unidades, a direção e depois O sentido.